Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa do ano letivo de 2021. Para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda Gomes e hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula. Para isso, eu preparei uma aula bem importante relacionada ao assunto verbo de ligação. Não esqueça de assistir essa aula até o final, fazer as anotações necessárias, porque cada coisinha que eu falar aqui vai cair na prova. Então, fiquem ligados em tudo que será postado. Então, vamos iniciar com a caracterização do que é o verbo de ligação. Vamos lá? O verbo de ligação. Os verbos de ligação servem para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito, aluno? É a característica dada ao sujeito e podem indicar estado ou o modo em que o sujeito se encontra. Eu separei aqui alguns exemplos a vocês, mas vamos relembrar o que é o sujeito? O sujeito nada mais é do que aquele que sofre ou pratica uma ação dentro de uma oração. Ou seja, se eu falar assim, a Maria é bonita. Quem é bonita? A Maria. Então, eu estou dando uma informação sobre a Maria. Eu estou dizendo que ela é bonita. Então, o sujeito da minha oração é Maria. Então, agora eu quero fazer a caracterização do verbo de ligação. Então, vamos para um exemplo aqui que eu separei para vocês entenderem melhor sobre o verbo de ligação. Então, aqui eu tenho o primeiro exemplo. Olha só, eu coloquei verbos de ligação. Eles expressam estado ou modo que o sujeito se encontra. Então, o primeiro exemplo eu coloquei, ele era assustador. Primeiramente, vamos encontrar o verbo dessa oração. Vamos lá? O verbo que indique estado ou modo do sujeito. O verbo aqui é era. Então, eu encontrei o verbo e agora eu vou encontrar o meu sujeito. Quem era assustador? Ele, não é? Então, ele é o sujeito da minha oração. É aquele de quem eu estou dando uma informação. Então, vamos lá. Ele era assustador. Assustador já é a característica dada ao sujeito, ligada por meio de um verbo, que é chamado o famoso verbo de ligação. Então, ele, o sujeito, está ligado por meio de um verbo, que é o verbo de ligação, ao predicativo do sujeito, que é a característica dada ao sujeito ele. Olha só como eu coloquei. Ele, sujeito, era verbo de ligação e assustador é o predicativo do sujeito. Lembrando, predicativo do sujeito é a característica dada ao sujeito da oração. Vamos lá para o segundo exemplo? O segundo exemplo diz assim: eu pareço normal, mas já perdi o controle da minha vida. Então, vamos lá. Quem é que parece normal nessa oração? Não sou eu. Sujeito, eu. Vamos encontrar o verbo? Pareço. Pareço, não é? Verbo de ligação. Normal. Normal é a característica que ligada por meio de um verbo de ligação ao sujeito. Então, normal é a característica do sujeito. Entenderam? É o predicativo do sujeito. Eu estou caracterizando o sujeito. E para isso eu utilizo o verbo de ligação. Então, vamos lá. Eu, sujeito, pareço, verbo de ligação e normal, predicativo do sujeito. Então, para que vocês compreendam melhor essa aula, eu separei mais um exemplo para deixar tudo mastigado, tudo direitinho para vocês tirarem uma boa nota na avaliação. Vamos lá para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz: a garota estava decepcionada. Então, vamos primeiramente encontrar o verbo. Qual é o verbo que indica? Qual é o verbo aqui que está indicando um estado ou um modo?
Deixa eu só voltar para o slide de novo. O verbo que indica um estado ou modo é o verbo estava. O verbo estava, ele está indicando um estado ou modo referente a como o sujeito se encontra. Então, quando eu falo que a garota estava decepcionada, é o estado em como ela se encontrava. Então, olha só, verbo estava. Quem era que estava decepcionada? A garota. Então, a garota é o sujeito da minha oração, estava é o meu verbo de ligação e decepcionada é a característica do sujeito que, por meio de um verbo de ligação, eu ligo sujeito à sua característica, que eu chamo de predicativo do sujeito. Então, alunos, essa foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho tudo o que foi passado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem no meu PV, no WhatsApp. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.